Olá, prazer. Me chamo Hugo Carvalho Pereira, sou bolsista de iniciação científica aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aqui em Seropédica. Sou orientado pela professora Juliana Lobo Paes e hoje eu vou falar do meu projeto para vocês, que é a performance do sistema de aquisição de dados automáticos para determinar os parâmetros do biogás. Bom, essa aqui é a constituição da nossa equipe gerar, que consiste no eu, que é o Hugo Carvalho Pereira, a professora orientadora, que é a Juliana Lobo Paes, e meus colaboradores, que é o Felipe, o Lucas, o Igor e o Israel. Boa introdução. Torna-se notório que a necessidade de utilização de energias de fontes renováveis que não façam mal ao planeta, não negrem nosso planeta, e sim façam bem, se torna essencial. Então, a energia que eu quero entrar em foco hoje com vocês é a produção do biogás, que ela consiste da seguinte forma. Primeiro, é, pega o substrato, que ele pode ser ou cogumelo, ou café, ou dejeto bovino, e tudo isso é colocado dentro de um biodigestor anaeróbio, no qual ele cria um ambiente ideal para que as bactérias anaeróbias degradem esse material e produzam o biogás, que é a fonte energética, e também o digestato, que é um material que pode ter alto teor de ser utilizado como fertilizante agrícola. E a automação desses processos, não só na produção, mas também para avaliar os parâmetros, é essencial porque isso melhora muito o produtor, ele consegue melhorar a eficiência, a produtividade. Seguindo isso, eu gostaria de falar sobre o objetivo do nosso projeto, que ele é avaliar o sensor DHT11 em conjunto com o Arduino Uno na performance do sistema de aquisição de dados automáticos para determinar os parâmetros de biogás, né? Verificar os parâmetros. E o que consiste o nosso biodigestor anaeróbio? Bom, primeiro temos aqui o 1, que é o nosso manômetro TUBIU, no qual utilizamos para determinar a pressão que se encontra dentro do biodigestor anaeróbio. O 2 é o nosso gasômetro, no qual o gás fica retido ali dentro, e esse gasômetro é móvel, não é fixo, então ele se move com o decorrer da produção do biogás. E nós temos a 3, que é a câmara de selação, onde ela vai estar selado, no qual vai ter água no seu interior, isso para evitar que haja troca térmica, então o material que está lá dentro não vai ter uma troca abrupta com a temperatura que está do lado de fora. Bom, e nós temos o sistema de aquisição de dados convencional, no qual utilizamos o equipamento chamado Datalogger, que ele faz a mensuração, né, da temperatura e a umidade relativa do ar, e ele é operado de forma contínua, então ele vai seguindo, salvando os dados no próprio sistema, no qual ele é retirado depois e salvando esses dados para poder realizar o processamento. E nós temos o sistema de aquisição de dados automático, no qual inicialmente ele foi construído para poder funcionar. Nós desenvolvemos o código que era para fazer a comunicação do sensor DHT11 com o Arduino Uno que utilizamos. E este sensor ele vai pegar as temperaturas e umidade presente dentro do biodigestor, no qual nós abrimos a válvula que se encontra em cima do biodigestor e o biogás que se encontra dentro dele vai para entrar em contato com o sensor e isso vai fazer a comunicação dele com o Arduino. Os dados vão ser todos enviados para o computador, no qual serão salvos. E aqui é só mostrando para vocês como é feita a conexão do sensor com o Arduino Uno. Porque temos a parte de alimentação, que é o 3.5 volts conectado no VCC do sensor, o Terra, que é o nosso GND conectado do sensor e na porta do Arduino, e temos a porta D2, que é a porta digital, no qual ele faz a transferência dos dados do sensor para o Arduino. Bom, e as estatísticas que nós utilizamos. O software que foi utilizado foi o R, no qual utilizamos o esquema fatorial 2 por 2 por 11, que explicando detalhando para vocês, a parte 2. Bom, o equipamento que nós utilizamos foi o DHT11, como eu disse, e o Datalogger, que é a nossa referência. Também, as duas condições também que nós utilizamos foi com a válvula aberta e a válvula fechada, porque a válvula aberta ela deixava o gás que estava dentro do biodigestor passar para o pote, onde está o sensor,
e esse pote estaria aberto. Então, por isso que digamos, nós falamos que a válvula está aberta, é a válvula do pote, não a do biodigestor em si. E a leitura foi feita do minuto 0 até o minuto 11, na verdade o minuto 10. Então isso totaliza 11 minutos. Bom, e agora vamos entrar aqui no resultado de discussão. Este aqui é a tabela da análise da temperatura, comparando o sensor DHT11 com o nosso aparelho Datalogger na condição fechada e aberta. E ao analisar, nós vemos que ambas partes, no aberto e no fechado, a variação foi baixa, a temperatura média foi, a diferença deles, né, na verdade, o coeficiente de variação foi baixo, mas aquele que tem se destacado, que nós podemos observar, é a condição fechada, no qual não há interferência externa, porque nós podemos ver aqui no sensor 1, a temperatura média do sensor DHT11 com o Datalogger se encontra com 30 graus, 23. Então, é uma semelhança, na verdade, é uma uniformidade, que não há uma grande distância. Então, isso mostra que o sensor está batendo com o Datalogger. No nosso sensor 2 também ocorre de forma semelhante. Nossa temperatura média apresenta 28,30 graus do sensor DHT11 e no Datalogger 28,33. E a nossa variância é baixa. Então, temos aqui de 0,0778 do sensor e 0,2421. Isso porque nós realizamos 3 repetições de cada sensor. Então, essa é a média da repetição que nós utilizamos e o coeficiente de variação também foi muito baixo, principalmente na condição da válvula fechada. Aqui é o gráfico, onde mostra aqui primeiro, explicando para vocês, a linha vermelha é nosso DHT11, os sensores, e a linha azul é o Datalogger, que é essa linha, a linha azul, né? Bom, na nossa primeira repetição, podemos ver que foi até semelhante o comportamento do sensor. O Arduino até que é semelhante. Então, e dentre os próprios sensores também o comportamento é semelhante. Então, a variação de dados não foi muito grande. Então, a temperatura se manteve quase igual. Não teve tanta variação na primeira repetição, na segunda repetição, só na terceira repetição que foi um pouco mais espaçado os dados. Isso aqui é na condição fechada, que aqui na primeira repetição é notório o quão semelhante, o quão uniforme foi os dados, que não teve tanta variação. Na segunda repetição, os dados foram um pouco mais espaçados, mas na terceira repetição mostra para a gente que eles tiveram comportamento e resultados semelhantes. E agora eu queria falar com vocês sobre a umidade relativa do ar, comparando o nosso sensor DHT11 com o Datalogger. Ao observar pela condição, vamos começar pela condição fechada, condição aberta, desculpe. A nossa temperatura média no primeiro sensor, ele se encontrou com 77,15%, enquanto no Datalogger apresentou 82,81%. Isso nos mostra que a variação do sensor foi um pouco mais alta do que comparado com a temperatura. Então, nós vemos aqui que a nossa variância se encontra em 88,68 e 60,89. Então, dentro do próprio sensor, teve uma variação e o coeficiente de variação foi até que um pouco razoavelmente alto, ali entre 12% no sensor e no Datalogger. Verificando isso também nos próximos sensores, no sensor 2, pode-se observar que também que o comportamento dessa variação também se manteve. Então, não foi um comportamento apenas daquele sensor específico, do sensor 1. Então, observando aqui os 3 sensores, observaram uma diferença até que considerável no coeficiente de variação e na umidade relativa média do sensor de cada repetição e também do Datalogger. Aqui nós podemos ver o gráfico que o comportamento na válvula aberta, na primeira, segunda e terceira repetição,
o comportamento foi semelhante do datalog e do sensor. Não teve tanta variação assim do comportamento, mas os dados apresentados foram diferentes, porque eles não foram de forma retilínea. Não retilíneo que eu quero dizer, não de forma linha, mas sim que não teve aquela uniformidade e eles apresentaram uma variação alta. Então, em comparação do sensor com o datalogger, mostra-se uma diferença significativa. E aqui também, na válvula fechada, onde tem um pouco menor a variação, mas mesmo assim a variação encontrada é notória, é visível. E diferente do comportamento, que o comportamento ele é semelhante. Então não foi algum erro que deu no sensor ou erro que deu no datalogger, foi o próprio sensor com sua capacidade que não apresentou resultados para resultados que eu quero dizer assim, que eles não tiveram uma grande uniformidade do sensor. Bom, agora para concluir, nós podemos ver que o DHT11, para a temperatura, ele se torna eficiente, ele funciona. Principalmente se ele for utilizado de forma simples em laboratórios, em projetos assim, que é de baixo custo o sensor DHT11. Então, ele se torna eficiente para ser utilizado nesse tipo de experimento, né? Já a umidade, ele apresentou uma uniformidade, então tem que ter um certo cuidado, tem que ter uma calibração melhor, porque a temperatura teve algumas superestimação de valores. Então, para a umidade, o sensor ele tem que ser tratado de forma diferente. E também nós podemos ver que nas condições no qual a válvula estava aberta, ele apresentou mais instabilidade. Então, em sistemas fechados, o sensor DHT11 ele apresentou melhor comportamento. Em ambientes abertos, no qual tem contato externo, ele apresentou algumas variações maiores, principalmente na umidade. Desta forma, eu agradeço por terem assistido o meu projeto, agradeço a todos que trabalharam comigo e também a Universidade Federal Rural, que me deu esse suporte para poder realizar, a minha professora Juliana Lobo Paz, minha orientadora, e também a CNPq, no qual me providenciou, na verdade me proporcionou trabalhar nessa pesquisa. Então, agradeço a todos, obrigado, tenham um bom dia.